O Leonardo Silvério trabalha com PNL e hipnose, que é uma das perguntas que eu quero fazer para ele. E ele também é Mensan. Mensan é quem faz parte da Mensa. Mensa é aquela sociedade que congrega pessoas que têm um QI que estão na faixa de 2% da população. Então, Silvério também é Mensan e foi pro Everest. Então, acho que é por aí que a gente vai navegar, né? O que você quer falar primeiro? Só não pode ser o Everest. Vamos falar da... Não, o que eu posso falar, assim, de hipnose e PNL, né? Que são áreas que lidam com você ser capaz de alguma maneira, dominar ou conseguir controlar ou criar novos hábitos, comportamentos, padrões de pensamentos. E isso, com certeza, foi muito importante para mim no Everest, né? Então, como lidar com medos, como lidar assim com insegurança, solidão, né? Tudo isso são aspectos mentais que uma experiência tipo Everest você tem que saber, você tem que ter ferramentas para poder lidar com você mesmo, né? Porque não vai ter, lá não tem rede social, mal tem, né, um sinalzinho de celular e então o que a gente aqui usa para fugir um pouco, né, da gente, né, lá você não tem. Então, eu usei bastante tudo que eu usava aqui com clientes, com alunos, né. Você foi o cliente. Eu fui o meu próprio cliente, né, e meditação, né. Então, essa área de você lidar com a sua mente, eu usei bastante lá no Everest e faz parte do meu trabalho aqui, né? Então, eu dou formação para quem quer se profissionalizar ou aprender um pouco essa área e dou uma certificação internacional, né, em cada uma delas e atendo pessoas. Eu acho que a ansiedade deve ser um dos fatores muito presentes hoje no dia, né? No dia a dia das pessoas, né? A ansiedade vem sendo apontada como a doença do futuro, né? Que vai ser o grande mal aí que todas as indústrias vão ter que apresentar mais soluções, né? Farmacêutica, área de psicologia e a ansiedade, eu acho que assim, o nosso mundo de hoje não está ajudando, né? Então, as redes sociais, por exemplo, o Instagram tem aumentado a ansiedade das pessoas. Por exemplo, o uso de filtros, né? Então, a pessoa usa um filtro, fica bonitona na tela e quando vai se olhar no espelho, não se reconhece e aí fica ansiosa, né? Então, fora você posta uma coisa, fica esperando um like, né? Então, nosso mundo de hoje está aumentando bastante a ansiedade e essa é uma das coisas que eu tento ajudar, né? Quem busca ajuda. E eu acho que a outra palavra aí é frustração, né? Frustração. De repente, por eu não ter a vida Sim. daquela pessoa, das pessoas do Instagram, né? Sim, e todo mundo dá uma exageradinha, né? E isso é um problema, viu? É um problema. Eu tento reduzir o meu uso de redes sociais. Eu uso, mas eu tenho um alarme dentro de mim que, assim, quando eu estou a meia hora já começa, né? Você está demais, você está usando demais. Mas aí você está se colocando o alarme quando você está consumindo, né? Quando eu estou consumindo. Eu preciso me habituar mais a postar. É uma das minhas tarefas agora, ainda mais tendo podcast, né? Sim, né? Para mim não é uma coisa tão simples assim, entrar e falar, né? E eu ouço outras pessoas que têm aí também podcast, todos eles falam que no começo foi muito difícil. Vamos ver, quem sabe eu também aprendo, né? Agora tem gente que posta tudo, né? Tô comendo, acordei, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Né? É uma cobrança, né? Vive no Big Brother, né, a pessoa. O dia inteiro ali postando, né? E agora me fala um pouco da hipnose. Você sabe que é um tema que eu tenho curiosidade, né? Sei. A gente já conversou. Já conversamos sobre isso. Porque para mim é uma coisa muito estranha
eu ainda preciso ser hipnotizado. Eu já pedi pro Silvério me hipnotizar, ele não quis. Então, quem sabe um dia ele me hipnotiza. Eu não consigo imaginar como é que a pessoa descola da realidade daquele jeito. Então, uma das coisas que eu venho estudando bastante, fiz uma pós-graduação, é neurociências, né? Então, hoje a gente já entende o que acontece no cérebro de alguém que está em estado de alerta normal e de alguém que está em transe. E, basicamente, a gente tem uma parte do cérebro, que é o chamado córtex pré-frontal, que ele é a parte que faz, assim, o julgamento. Então, quando você está olhando alguma coisa de uma maneira crítica, essa parte está ali super ligada. Agora, quando você está assistindo alguém que você gosta, um filme, e você está relaxado, essa parte desliga. E você absorve tudo sem muita autocrítica. A hipnose é uma técnica para desligar essa parte. Então, a pessoa pode ir através do relaxamento. Então, por exemplo, só de relaxar o corpo e fechar os olhos, essa parte já começa a desligar, naturalmente. Tem a ver com o que a gente faz na meditação? É o mesmo estado, na verdade. Tem gente que diz que a hipnose é meditação, é o mesmo estado da meditação, só que você está escutando a voz de alguém. Você não está totalmente desconectado. Você abriu uma portinha só para alguém te dar instruções. Mas o estado é o mesmo. Agora, o assunto não é esse, né? Mas você vai comer isso aqui, vai sentir gosto de cebola. E a pessoa sente gosto de cebola. Você já fez isso com alguém? Eu já fiz comigo. Então, o que acontece? Eu vou falar da minha experiência. Na verdade, você está comendo e não está sentindo gosto. É igual se você está conversando com alguém, com uma conversa muito interessante, às vezes você está enfiando coisa na boca... E nem está percebendo. E não está percebendo. Na hipnose, você está enfiando coisa na boca e não está sentindo. E você está respondendo por um sabor que você está imaginando. Assim, é como se eu falasse assim, agora come, sem prestar atenção no que você está comendo, mas lembra do sabor da maçã. É como se fosse isso que acontecesse na cabeça da pessoa. Ele não sabe, mas eu hipnotizei ele. Para ele gostar do vinho branco. Olha, as comidas são bastante hipnóticas, assim. No seguinte sentido, se eu experimentar e isso atrair a minha atenção, eu vou focar a minha atenção e os meus sentidos vão aumentar de intensidade. Isso é equivalente a eu falar para alguém assim, agora, a partir de agora, os seus sentidos estão começando a ficar mais aguçados, né? A comida, uma boa comida pode fazer isso naturalmente com a pessoa. Tem aqueles filminhos, né, que você fica olhando a pessoa está dançando, aí passa um gorila atrás, né? Uhum. E você não vê, né? E a pessoa fala, você viu o gorila? Você fala, que gorila? Que gorila, É mais ou menos isso que a hipnose faz, né? Você fica tão focado num ponto que você despercebe o resto. Ou não? A gente, a grosso modo, a gente consegue prestar atenção no máximo em 7 coisas ao mesmo tempo. Essa as pesquisas aí apontam meio para esse número. Sensorialidade. É aquela história da sensorialidade. Fugiu a palavra. Não conheço esse termo, não. Mas é assim, vamos lá, você lembra, você consegue prestar atenção em 7 coisas ao mesmo tempo. Só que o seu cérebro continua respondendo para milhares de coisas. Eu estou respondendo para tudo que está aqui. Aqui tem muito mais do que 7 coisas. Só que aí ele vai responder de uma maneira automática, sem a mente crítica. Então a hipnose às vezes faz isso. Você foca a atenção, tipo, num copo, olhando assim para o copo, e todas as suas 7 observações estão ali. Entendi. E aí o resto do seu cérebro está respondendo, só que sem crítica, sem essa autocrítica. Interessante. Essa é a ideia da hipnose, né? Agora, tem pessoas que vão resistir, né? Como elas tentam ficar mais alerta? Eu no começo, quando eu comecei a aprender a hipnose, eu era bastante resistente. Então, quando o hipnotizador falava assim, agora fecha os olhos, eu fechava, mas eu mantinha, né? um pouquinho aberto. Então, não estou seguindo tudo que ele me diz, estou querendo sempre me observar, não estou assim tão disponível quanto poderia, né? Agora,
num consultório, quando alguém vem para tratar um problema comigo, a pessoa, ela quer se curar. Ela não está interessada em testar a habilidade dela de hipnose. Ah, sim, nesse caso de cura, eu já vi também ela ser usada para tratamento dentário, como anestesia. É assim. Eu acho que aí é fantástico. Quer dizer, sempre é fantástico, né? Mas, tipo assim, eu vejo muito uso prático, né? Sim, sim. Com relação a, sem ser tão pontual assim, como que poderia ser um uso prático? Olha, a dor é uma delas. A gente já usa isso, na verdade, viu? Quando, por exemplo, se você está com uma dor no joelho e começa a assistir um filme muito legal ou participar de uma conversa muito bacana, Você esquece. você esquece. Então, no dentista, ele faz isso. Ele vai pedir para a criança que está lá, que não pode tomar anestesia, de repente ela é alérgica. Então, ele fala assim, ó, agora imagina que você está num parque de diversões. Você está na fila da roda gigante, né? E ele vai vendo que a criança está respondendo, sabe? Rindo e tal. Nessa hora, ele pode até cortar a boca, né? Que é possível que ela não sinta. Quanto mais na imaginação a criança tiver, quanto mais emocionada ela estiver, mais ela está desconectada do corpo. Sim. Então, assim, esse é um exemplo prático, né? Então, a minha pergunta foi, nessas horas eu entendo ela aplicada pontualmente, mas, por exemplo, uma pessoa que tem problemas de ansiedade, você vai ajudar ela pontualmente, mas daí daqui você foi embora, você saiu, dia seguinte ela dormiu, acordou, não volta tudo? Ah, não, olha, alguém com ansiedade, a pessoa que está ansiosa, normalmente ela começa a parar de respirar. Esse é uma das coisas que acontece. A respiração fica superficial. É a resposta automática que a gente tem para o medo, para não chamar a atenção do inimigo, sabe? Lá na época né? Das cavernas, né? O que você acredita, a gente, para não chamar a atenção do leão, você começa a respirar bem, assim. Ninguém não vê nem o peito mexendo. A pessoa ansiosa, ela faz isso. Então, se a pessoa simplesmente começar a respirar fundo, quando está sentindo ansiedade, já muda tudo. Então, o que eu vou ensinar para ela é a perceber quando ela está começando a ficar ansiosa e a gente vai treinar esse hábito de respirar fundo. Aliás, a respiração ela é um remédio para um monte de coisa, né? É. A gente fala, respiração é um remédio. Aí todo mundo pensa assim, mas eu já respiro. Mas não é o respirar normal, é um respirar atento, né? Um respirar Atento, com cadência, isso. respirar com... Tem aquele Hoffman lá, né? Aquele cara que entra no gelo, que ele faz maluquices, né? Diz ele que é técnica de respiração apenas. Sim, e no Everest, imagina, sem ar lá em cima. Eu vou querer... Deve ter usado muito, né? Sim, se você começa a ter medo e as pessoas que têm um medo intenso lá, o risco de desmaiar é altíssimo.